Meu nome é João, e nunca imaginei que minha vida mudaria completamente após aquele encontro assustador na estação de trem. Era uma noite sombria, com o céu encoberto por densas nuvens. A atmosfera estava carregada de uma sensação de inquietação, como se o próprio ar estivesse impregnado de mistério e perigo. Eu estava voltando do trabalho, exausto após um longo dia de compromissos e responsabilidades, ansiando pelo conforto do meu lar e pela paz que só o aconchego do lar poderia oferecer. Ao chegar na estação deserta, um arrepio percorreu minha espinha, como se meu corpo estivesse reagindo instintivamente ao pressentir algo sinistro no ar. Foi quando avistei uma figura estranha, parada sob a luz amarelada dos postes que iluminavam timidamente a plataforma vazia. Uma silhueta alta e peluda, envolta em sombras, destacava-se na penumbra da noite. Meus olhos se fixaram naquele ser misterioso, e meu coração deu um salto de horror ao perceber os olhos brilhantes que me fitavam intensamente. Não havia dúvidas, era o lobisomem, uma criatura lendária que agora parecia ganhar vida diante dos meus próprios olhos aterrorizados. Meus músculos se contraíram e meu coração começou a bater descompassadamente no peito, como um tambor ensurdecedor ecoando em minha mente atordoada. Eu sabia que não podia ser real, que lobisomens só existiam em lendas e histórias de terror, mas ali estava ele, diante dos meus olhos incrédulos, desafiando todas as leis da lógica e da razão. Minhas pernas tremiam descontroladamente, como se tivessem vida própria, enquanto eu lutava para controlar o impulso de sair correndo dali, de fugir para longe daquela criatura abominável que agora parecia decidida a me caçar. O lobisomem rosnou baixinho, uma ameaça sussurrada que ecoou como um trovão em meus ouvidos apavorados, como se soubesse dos meus pensamentos mais íntimos, dos meus medos mais profundos. E então, sem aviso, deu um passo em minha direção, seus olhos brilhando com uma malícia selvagem que gelou meu sangue nas veias. O medo me paralisava, transformando-me em uma presa impotente diante da predadora que agora se aproximava, pronta para me devorar vivo. Sem pensar duas vezes, dei meia volta e comecei a correr pela plataforma, meus passos ecoando no silêncio da noite como batidas frenéticas de um coração enlouquecido. Ignorando completamente o perigo iminente de cair nos trilhos, meu único instinto era sobreviver, escapar daquele horror que agora me perseguia implacavelmente. O som dos meus próprios passos misturava-se ao rugido do vento, enquanto eu rezava fervorosamente para que o lobisomem não me alcançasse, para que a morte não viesse me buscar naquela noite maldita. Minha mente estava tomada pelo pânico, uma névoa densa que turvava meus pensamentos e obscurecia qualquer traço de racionalidade. Cada sombra se tornava uma ameaça iminente, cada movimento do vento se transformava na aproximação da figura monstruosa que me assombrava, alimentando meus pesadelos mais profundos. Eu não sabia para onde ir, não tinha destino certo, mas o que eu sabia era que precisava escapar daquele pesadelo vivo, custe o que custasse. Por sorte, me deparei com uma pequena cabine de segurança próxima à plataforma e, sem hesitar, me enfiei lá dentro, fechando a porta com toda a força que minhas mãos trêmulas podiam reunir. O espaço apertado e abafado era sufocante, mas naquele momento eu preferia 1000 vezes enfrentar o desconforto do que encarar o lobisomem lá fora, cuja presença ameaçadora ainda ecoava em minha mente como um eco sinistro. Encolhido no canto mais distante da cabine, meus dedos crispados contra o tecido áspero das paredes, segurei a respiração e esperei, os segundos se estendendo até parecerem eternidades. O silêncio era ensurdecedor, interrompido apenas pelo som abafado dos meus próprios batimentos cardíacos, que pareciam ecoar no interior da cabine como tambores de guerra em meio ao caos da batalha iminente. O tempo parecia se arrastar lentamente, cada segundo uma tortura agonizante enquanto eu me perguntava se conseguiria sair dali são e salvo, se o sol algum dia voltaria a brilhar sobre o meu destino incerto. De repente, um uivo agudo cortou o ar noturno, ecoando pela estação deserta como um presságio sinistro do perigo iminente. Meu coração deu um salto no peito, uma batida descompassada que parecia querer fugir do meu peito em desespero. Encolhi-me ainda mais no canto escuro da cabine, desejando fervorosamente ser invisível, ansiando por desaparecer da vista daquela criatura demoníaca que agora parecia decidida a me caçar até os confins do inferno. O lobisomem não parecia ter desistido do seu objetivo sanguinário, suas garras raspando de maneira ameaçadora na porta da cabine como garras de um demônio ávido por devorar sua presa. Seus grunhidos guturais ecoavam pelo ambiente, enchendo a noite com sua presença maligna, enviando arrepios gelados pela minha espinha como dedos gélidos da morte.
Eu sabia que não poderia me esconder para sempre, que a inevitabilidade do confronto se aproximava como uma sombra ameaçadora no horizonte sombrio, mas ainda assim temia o que aconteceria se ele me encontrasse, se eu me tornasse mais uma vítima na sua saga implacável de destruição. O tempo passou lentamente, como se cada segundo fosse uma eternidade de tormento e medo, até que finalmente os primeiros raios de luz da manhã começaram a romper a escuridão da noite. A aurora se anunciava timidamente no horizonte, pintando o céu de tons pálidos e suaves, como um sinal de esperança em meio ao caos que havia dominado a minha vida nas últimas horas. O lobisomem, aquela criatura de pesadelo que havia me perseguido com tanta ferocidade, parecia ter perdido o interesse na sua caça, desaparecendo na escuridão como uma sombra fugidia. Os sons que antes me atormentavam foram diminuindo aos poucos, como se o próprio mundo estivesse se acalmando após a tempestade. Com o coração ainda acelerado, os ecos do medo reverberando em cada batida, finalmente ousei abrir a porta da cabine e espiar para fora. A estação estava deserta, envolta em um silêncio sepulcral que contrastava com um tumulto emocional que havia dominado a minha mente. Não havia sinal do monstro que havia me perseguido durante toda a noite, apenas a solidão fria e impessoal da madrugada que agora se desvanecia lentamente. Respirei aliviado, mas sabia que aquela experiência assombrosa nunca sairia da minha memória, deixando cicatrizes invisíveis que marcariam para sempre a minha alma atormentada. Mesmo depois de voltar para casa e me refugiar na segurança do meu quarto, eu não conseguia escapar do terror que havia vivido na estação de trem. Cada sombrio canto escuro do meu quarto parecia ecoar com os grunhidos do lobisomem, cada sombra se transformando na figura monstruosa que assombrava os meus pesadelos. Eu me perguntava se algum dia estaria verdadeiramente seguro novamente, se poderia encontrar paz em meio ao caos que se instalara na minha vida. Aquela criatura havia deixado uma marca indelével na minha mente, uma sombra sinistra que eu sabia que nunca desapareceria completamente, uma lembrança constante do perigo que espreitava nas trevas. E assim, mesmo quando o sol brilhava lá fora, eu continuava a sentir sua presença ameaçadora, sempre à espreita nas sombras da minha vida, como um lembrete sombrio da fragilidade da minha existência e da eterna luta entre a luz e as trevas.